all right? I'm fine, Captain. I'm back on your ship, leaving the teleportarium as we speak. I need medical assistance down here for the Space Marine. What is happening to the Martyr? It's preparing to enter the warp. I thought it was a derelict. It is a derelict, Captain, which seems to attract the attention of both our allies and enemies. The Martyr is a mystery, but it is very much alive. And your mystery ship is gone. What happens now? I will notify the Caligari Conclave. Then we will wait and see. Warp Drive são dispositivos integrados em espaçonaves usados por muitas das raças inteligentes do universo Warhammer 40k para entrar naquilo que eles chamam de Warp, uma dimensão alternativa de energia puramente psíquica que ecoa e fundamenta as 4 dimensões do espaço real. Um Warp Drive faz com que uma nave seja capaz de realizar uma viagem mais rápida que a luz, conhecida como Warp Jump. O Warp Drive permite que uma nave estelar entre no Warp e viaje em suas correntes até reemergir no espaço real a dezenas, centenas ou mesmo milhares de anos-luz terráqueos de distância do ponto de partida. Os motores Warp são dispositivos enormes e volumosos que apenas grandes naves têm capacidade para transportar. As naves estelares equipadas com Warp Drive são conhecidos como naves de guerra. Os Warp Drive permitem que as naves estelares entrem no Warp e contornem anos-luz de espaço real em um tempo relativamente curto, embora a quantidade de perigos associados à viagem sejam terríveis. Bem-vindos ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos falar um pouco sobre os motores Warp, bem como a dimensão Warp do universo de Warhammer 40k. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. O Warp Drive foi inventado pela humanidade em algum momento do 18º milênio do calendário imperial, durante aquilo que ficou conhecido como a Idade das Trevas da tecnologia. Antes dessa época, as viagens interestelares para a humanidade eram limitadas a velocidades abaixo da luz. A viagem entre os sistemas estelares, então, era dolorosamente lenta, levando muitas gerações, e a maioria das colônias interestelares humanas eram, na realidade, postos avançados isolados, estabelecidos pelas tripulações de naves ou mesmo naves geracionais que faziam uso de tecnologia de animação suspensa. Enfim, o Warp Drive foi uma das invenções mais revolucionárias da história da humanidade, pois o que antes havia tirado muitas gerações de vidas humanas, agora demorava apenas dias ou semanas. Consequentemente, a colonização da Via Láctea pela humanidade foi amplamente acelerada, além do que seria necessário se a humanidade fosse forçada a permanecer ligada às tecnologias convencionais de propulsão. Aproximadamente no 22º milênio, os novos avanços tecnológicos levaram à criação ou à descoberta dos pilotos Warp humanos, mutantes conhecidos como navegadores. Esses mutantes permitiram que a espaçonave com a capacidade Warp fizesse saltos mais longos, seguros e precisos através do Warp. E isso acelerou ainda mais a colonização da galáxia pela humanidade, até que as tempestades Warp no 25º milênio impedissem mais uma vez essas viagens. E, depois de tanto tempo, mais uma vez isolaram muitos dos mundos colonizados uns dos outros, por quase 5.000 anos terráqueos. Somente com a vinda do Imperador da Humanidade e o lançamento de sua grande cruzada no alvorecer da Era do Império, no final do 30º milênio, que foi possível reunir novamente os mundos dispersos da humanidade sob a égide do Império do Homem. Uma vez que uma nave entre no espaço do Warp, ela tem a capacidade de se mover por meio dos impulsos de reação principais, seguindo poderosos rodamoinhos e correntes naquela dimensão, eventualmente alcançando um ponto onde poderão reentrar novamente no espaço real.
O aspecto mais difícil da viagem do Warp é que é quase impossível detectar o movimento espacial do Warp Space uma vez que a nave está nessa dimensão. A nave, então, só pode seguir à frente e às cegas, e a sua tripulação tem de confiar que está indo na direção certa. Quanto mais tempo uma nave permanece no Warp, maiores são as chances dela encontrar alguma corrente inesperada que possa tirá-la do curso. A navegação do Warp Space pode ser realizada, então, de duas maneiras. Uma, através de um salto calculado, e outra, de um salto pilotado. Por meio da observação desses movimentos no Warp, é possível calcular um curso, manobras corretivas e o tempo aproximado de viagem até um destino proposto no tempo real. Esse cálculo se baseia na suposição de que as correntes Warp observadas não mudaram significativamente durante o voo. Esse método de salto calculado é frequentemente referido como salto cego pela Marinha Imperial, pois não é seguro dar um salto calculado de mais de 4 anos-luz. Quanto mais longe for o salto, maiores são as chances de uma mudança significativa no movimento das correntes Warp. A segunda e mais eficiente forma de navegação é o salto pilotado. Esse método se baseia em 2 fatores. Um piloto pode olhar para dentro do Warp e assim guiar a sua nave para longe dos perigos ali encontrados, usando um ponto de referência estável para triangular a sua posição. Atualmente, o Império do Homem usa de mutantes conhecidos como navegadores, como os pilotos Warp, bem como o farol psíquico do Imperador como ponto de referência. Esse farol psíquico, também chamado de Astronomicon, está centrado na Terra e não é apenas controlado, mas também dirigido pelo potente poder psíquico do Imperador da Humanidade. O Astronomicon é um farol psíquico que penetra no Warp Space e usa como seu ponto de origem o Palácio Imperial da Terra. Um navegador a bordo de uma nave Warp é capaz de captar esses sinais psíquicos e assim dirigir uma espaçonave através do Warp Space, compensando as mudanças atuais enquanto faz. Um salto pilotado, então, pode cobrir uma distância ainda maior do que um salto calculado. Mesmo assim, a maioria dos saltos Warp pilotados não passa de 5.000 anos-luz de cada vez. Navegadores renegados e seres que servem o caos muitas vezes carecem desses navegadores mutantes, mas eles compensam isso usando um fuzileiro naval do caos possuído ou mesmo um piloto habitado por um demônio, já que essa mistura blasfema de humanos e demônios também são igualmente capazes, como qualquer navegador mortal, de guiar com segurança uma nave através das correntes do Warp. No entanto, uma tripulação descuidada ou temerária o suficiente pode ativar prematuramente seu Warp Drive e sua nave vai acabar sendo arremessada milhares de anos-luz fora do curso, ou, mais provavelmente, ela vai ser despedaçada e destruída. A região conhecida como Warp também é conhecida como Immaterium. Ela é uma dimensão alternativa de energia puramente psíquica que ecoa e que está subjacente às 4 dimensões do universo material. O Warp é a fonte de todos os poderes psíquicos e de todos os fenômenos conhecidos como feitiçaria ou magia. E também essa é a região de poderosas entidades, conhecidas como os deuses do caos, bem como as suas miríades de legiões de servos demoníacos. Superficialmente, o Immaterium é a solução da humanidade para o problema das viagens mais rápidas que a luz. No entanto, acredita-se que a energia psíquica que compõe o Immaterium também é resultado direto da existência das criaturas vivas do universo, e em particular das espécies inteligentes da Via Láctea. Ou seja, o Warp é um oceano de energia psíquica caótica, de emoção crua, dando origem a formas físicas. Dentro dessa região, existe aquilo que é conhecido como o Reino do Caos, um local que dá poder aos servos mortais e demoníacos dos 4 deuses negros: Khorne, o deus do sangue, Slaanesh, o príncipe do prazer, Tzentek, o senhor da mudança, e Nurgle, o senhor da decadência, bem como os seus seguidores. Cada um dos deuses do caos mantém dentro dessa região um domínio cuja natureza corresponde exatamente à sua própria personalidade e interesses.
além da região caótica dos ventos do Warp, existe um reino de caos, marcado por guerras e contendas quase constantes entre os servos demoníacos e diversos poderes, algo que constantemente é conhecido como o Grande Jogo. Lá, os deuses do caos e seus servos são consumidos por uma luta infinita e, até o momento, prestam muito pouca atenção ao espaço real, exceto quando as ações dos mortais representam uma ameaça para as suas atividades contínuas. É importante finalizar dizendo que muitas culturas da Via Láctea, tanto humanas quanto alienígenas, acreditam que o Imaterium é o local de descanso final para as almas ou espíritos dos mortos. E, certamente, existe uma verdade nessa noção. Por exemplo, os Aeldari acreditam que após as suas mortes, suas almas viajam para o Warp, onde são imediatamente devoradas pelo seu antigo inimigo, o deus do caos, Slaanesh. Os devotos de muitas variantes do Império do Homem também acreditam que quando uma pessoa morre, sua alma também é transportada para o Warp. Mas um devoto adorador do Deus Imperador da Humanidade afirma que isso é uma blasfêmia e que o Imperador protege seus fiéis dentro do Warp, impedindo que todas as entidades possam prejudicá-los e reunindo as almas dos fiéis para si mesmo. De qualquer maneira, se há alguma verdade nessa crença, tudo isso ainda é desconhecida. O que se sabe é que a natureza psíquica do Warp é formada pelas crenças coletivas e fortemente arraigadas dos seres mortais do espaço real, e que todas as guerras, mortes e sofrimento do espaço real estão influenciando e fortalecendo essa dimensão, criando situações inesperadas para qualquer teórico, tais como fendas do Warp, novos deuses e diversas outras forças do caos. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.